Leitura bíblica de hoje, continuando nossa série de Vencendo as Tentações. Hoje nós vamos aprender diretamente com o Mestre. Cristo Jesus foi levado para o deserto e no deserto ele venceu toda e qualquer investida do inimigo. Mas antes vamos começar com uma ilustração. A maçã brilhante. Um garoto passava todos os dias por um pomar a caminho da escola. Havia uma maçã vermelha e reluzente, bem perto da cerca, tão bonita que parecia brilhar ao sol. Durante dias ele pensou: ninguém vai notar se eu pegar. É só uma. Mas quando estendeu a mão para pegar, lembrou-se do que seu pai lhe dizia sempre: o caráter se prova quando ninguém está vendo. O menino então respirou fundo, deu um passo para trás e seguiu seu caminho. Mais tarde, o dono do pomar o viu e disse: Você poderia ter pego. Ninguém veria. E o garoto respondeu: Talvez, realmente, ninguém visse, mas Deus veria. Moral da história: vencer a tentação é escolher agradar a Deus, mesmo quando ninguém está olhando. Versículo-chave, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Nos estudos de ontem, nós vimos que as tentações elas vêm derivadas do nosso mau desejo, daquilo que a gente quer. Mas e quando a gente conhece a verdade? Aquilo que a gente quer realmente importa? Ou, na verdade, o que importa é de fato e de verdade a verdade? Vamos lá. Leitura de hoje nós vamos começar com Mateus capítulo 4. Nós vamos começar do versículo 1 em diante. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhes respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele lhe disse: Tudo isto lhe darei, se te prostrares e andares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Versículo 11. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Qual é a fórmula para vencermos as tentações? O conhecimento da palavra. Jesus, ele não pegou e simplesmente usou sua força ou o seu poder para destruir Satanás. Ele apenas usou do que ele detinha, a palavra. Jesus, desde pequeno, ele fora ensinado por sua mãe a se manter nas tradições e na lei.
Jesus, ele aprendeu a como combater o bom combate, combatendo com a palavra. Aqui, quando vemos Jesus, ele é levado ao deserto para ser tentado. Jesus é levado. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Quantos de nós não passamos por algum momento de necessidade em nossas vidas? Passamos por momentos de escassez. Não momentos de fome extrema, mas momentos de escassez. E Jesus aqui ele nos dá um exemplo. Porque o diabo, ele nos tenta naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente quer. Ou seja, Jesus teve fome depois de passar 40 dias no deserto. E o Satanás oferece a ele um banquete. Mas ele não oferece um banquete qualquer. Ele oferece para que ele faça. Ou seja, ele ordena para que Jesus faça. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, ele implanta em Jesus o direito da dúvida. Quando duvidamos, já estamos do outro lado. Tem uma irmã chamada Noemir. E um belo dia, em uma de nossas aulas, ela disse o seguinte: ela trouxe uma ilustração para a gente das pessoas que estão no mundo, das pessoas que estão no reino e das pessoas que estão em cima do muro. E do lado do reino, os anjos ficam chamando: vem, vamos para Cristo, vem para Cristo, vem pro lado de cá, vem pro lado de cá, vem pro lado de cá. E do outro lado, os filhos das trevas não fazem nada. Então, um dos filhos das trevas vira pro chefão lá do babado e pergunta a ele: por que o outro tá lá se matando, se esgoelando de tanto chamar, de tanto falar, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, e você não fala nada? Então, essa ilustração da nossa irmã me fez refletir porque quando estamos em cima do muro, já estamos no lado errado. Por isso que hoje temos muitas igrejas chamando as pessoas: vamos para a igreja, vamos buscar a Jesus, vamos embora, vamos lá, vamos buscar Jesus. Enquanto você estiver em cima do muro, você já está lá com a oposição. Vamos dizer assim. Na ilustração, Satanás diz para o seu aprendiz o seguinte: enquanto ele estiver em cima do muro, ele é meu. Ou seja, precisamos escolher o caminho que vamos seguir e prosseguir. Devemos escolher, ter uma escolha. Enquanto ficarmos em cima do muro, somos lá do arrasta para baixo. E quando escolhemos o nosso lado, estar com Jesus, é uma ilustração que eu sempre falo, meus irmãos, é daqui de arrasta para cima. Arrasta para cima, vamos embora. Então Jesus aqui nos mostra o maior exemplo. Quando somos tentados naquilo que a gente quer e naquilo que muitas das vezes a gente necessita. Comer é uma necessidade. Jesus já estava há 40 dias sem se alimentar. E o Satanás sabia disso. E ele confronta Jesus dizendo o seguinte: se és mesmo filho de Deus, implantando a dúvida, se és, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, mais esperto, Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja,
O pão é importante, mas a palavra de Deus é mais. O pão nos alimenta, mas a palavra de Deus fortalece. O pão é importante, mas não é só uma parte, é tudo. Toda a palavra de Deus, que procede da boca de Deus, é o que nos fortalece, é o que nos mantém de pé. Então nós não precisamos mostrar e provar nada para o mundo e nem para Satanás. Quando perguntam qual é a razão da nossa fé, o porquê que estamos passando por tribulação, o porquê que estamos sendo tentados, nós não temos que responder, apenas seguir o que a palavra diz. Está escrito. Quando você se aprofunda nas escrituras, você consegue alicerçar a sua fé. Você consegue passar pelas tentações e seguir o rumo da sua vida. E o diabo ele não para por aí. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Satanás é astuto. Ele conhece as escrituras e tenta Jesus com as escrituras. Você acha que eu e você, como servos e discípulos de Cristo, não vamos passar por tentações? Sim, as tentações existem para mim e para você. O que diferencia é se estamos sendo discípulos iguais a Cristo, passando pela tribulação e confrontando as nossas tentações com a palavra, ou se estamos tentando lutar com nossa própria força. Jesus ele responde Satanás logo em seguida: também está escrito: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Ou seja, Jesus ele confronta o diabo, porque o diabo tenta colocar dúvida na mente dele, no coração dele, dizendo que está escrito. Satanás utiliza também das escrituras para nos desviar do caminho que é correto. Mas se estamos alicerçados nas escrituras, a coisa muda de figura. Passamos a enxergar com olhos espirituais, não somente com olhos físicos. Jesus aqui entendeu que também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te postrares e me adorares. Satanás é quem busca adoração. Satanás é quem busca reverência. E Satanás é que te oferece coisas boas deste mundo. Dinheiro, fama, riqueza. Jesus ele te oferece a salvação, o descanso eterno. Jesus em momento nenhum prometeu tudo. Te darei tudo se te prostrares e me adorares. Quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente viver nesse mundo. Vou até ler esse versículo de novo, porque esse versículo ele é muito forte. Depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Mostrou tudo que é de bom e tudo que tinha no reino no mundo com seu esplendor. E disse para Jesus: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Ou seja, se você se volta
para o mundo também se volta para você. Mas o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Jesus entendeu isso aqui, porque ele responde: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Jesus entendeu que a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, seguir aquilo que Deus nos ordena é a melhor alternativa. Quem é o criador desse mundo? Satanás não tem poder nem autoridade para te dar absolutamente nada. Tudo foi feito por intermédio de Deus e de Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 1. Tudo foi feito por intermédio de Deus e de Cristo Jesus. No princípio, ele era a palavra, o verbo. Jesus era o verbo vivo. E Jesus, ele responde, e aqui Mateus, ele termina no versículo 11. Então, o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Depois da tentação, depois de sermos aprovados, depois de tentados, Deus envia anjos para nos ajudar, nos aliviar e nos retirar da tensão ao qual estávamos. Nos mantermos firmes na palavra é o que mais importa para nossas vidas. É o nosso ponto focal, é onde a gente deve depositar toda a nossa esperança. É na palavra. A palavra de Deus, ou seja, as escrituras sagradas, é aonde vamos encontrar direção quando estivermos sendo tentados. Ninguém é tentado segundo aquilo que não é capaz de suportar. As tentações que passamos e que enfrentamos são tudo aquilo que nós podemos resistir. Fugir da aparência do mal e ela fugirá de vós. Efésios, o capítulo é o 6, o versículo é o 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela funciona como a nossa espada. A espada, ela não serve só para atacar, mas também para se defender. Quando o inimigo vier, a gente se defende com a palavra. A palavra, ela não é para o ataque, simplesmente. A espada, ela serve como um mecanismo de defesa. Defesa às investidas e os ataques do inimigo. Vamos para Salmos 119. O versículo vou pegar do 10. É o 11, mas eu vou pegar do 10. Eu te busco de todo o meu coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O salmista entendeu que é através da palavra que vamos vencer as tentações, que vamos vencer as batalhas da nossa vida. Nós vamos conseguir vencer a nós mesmos. Nós somos tentados segundo os nossos desejos, segundo aquilo que a gente quer. Eu imagino Eva lá no Éden,
paquerando a árvore que Deus havia dito que não era para comer do fruto. Como essa maçã do início do nosso texto. Eu imagino Eva namorando. E a serpente, astuta que só, tentou Eva naquilo que ela cobiçava. Guarde seus olhos, guarde sua mente, guarde seu coração. Por isso que a palavra diz para meditarmos nela dia e noite. A meditação é o ponto principal, é o pontapé inicial para vencermos as tentações. Hebreus, capítulo 4, o versículo é o 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, Deus, por sondar mentes e corações, através da palavra, ele conhece e divide. Ele consegue retirar aquilo que não é bom e deixar somente aquilo que interessa. Quando estudamos a palavra de Deus, permanecemos alicerçados em quem realmente pode nos ajudar, que é Cristo Jesus. No dia de hoje, se você está sendo tentado ou tentada, mantenha-se firme. Estude cada vez mais a palavra. E se no dia de hoje você está em cima do muro, escolha o lado que você quer estar. Porque em cima do muro, você já está lá do outro lado. Você vê que Satanás não tem nem trabalho de te chamar para você ir lá para o mundo, porque ele sabe que os seus maus desejos já te levam para lá. Agora, quando fazemos escolhas diferentes e buscamos nos fortalecer em quem realmente importa, a coisa muda de figura. Cristo Jesus tem o melhor para a sua vida. A palavra é o nosso ponto alto. Quando somos tentados, ao responder-nos com a palavra, tudo muda. Não discutimos com o inimigo, mas declaramos o que Deus diz. Ou seja, declaramos o que a palavra diz. Como vemos lá em Mateus capítulo 4, Jesus respondendo ao Satanás com a palavra de Deus. Quando guardamos versículos em nosso coração, é como carregar uma munição espiritual. Diante de pensamentos de desânimo, declare: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. A tentação perde a força quando respondemos com verdade. Nós usamos a palavra como a nossa principal arma contra a tentação. Assim como Jesus venceu Satanás no deserto, usando as Escrituras. Vamos lá em 1 Coríntios 10, 12. Paulo, ele nos dá um alerta para nossas vidas espirituais. E esse alerta que Paulo nos faz é um alerta para que a gente não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo é o 12. Assim, como eu disse ontem, né? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Paulo ele nos atesta, ele nos afirma que para nossa vida espiritual, que às vezes somos soberbos,
a ponto de acharmos que somos super-homens, que achamos que temos peito de aço. Nos consideramos fortes, mas na verdade, a qualquer momento podemos cair, se o nosso espírito não estiver muito bem alicerçado e confiante no Senhor Jesus. Uma boa aplicação é reconhecer a nossa dependência a Deus e a obediência à palavra, nos mantendo vigilantes, sempre atentos às tentações e às nossas fraquezas. Em oração, buscando constantemente ajuda espiritual. Versículo-chave, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não caís em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Por isso é que Jesus, quando estava no deserto, quando confrontado, ele não entrou no embate, numa luta corporal com Satanás. Ele não respondeu com ignorância, com grosseria. Não. Jesus respondeu com conhecimento e sabedoria. É isso que nos difere do animal. O animal, ele não raciocina. Essa é a nossa grande diferença dos bichos e dos animais. Os animais, eles agem por instinto. Nós agimos com inteligência e com a palavra. A sabedoria é o ponto principal para darmos continuidade àquilo que Deus quer para nossas vidas. Deus tem um legado, e esse legado pertence a Ele quando estudamos as Escrituras e aprendemos diretamente dela. A palavra é o nosso ponto focal, é o nosso alicerce, é o alicerce das nossas vidas. Se você é crente e não estuda as Escrituras, quando tentado, facilmente será derrubado. Vai viver batendo cabeça para lá e para cá. Está esperando o quê? Para começar a estudar as Escrituras. Hoje, aqui nesse devocional, nós aprendemos uma parte. Mas aqui dentro existe uma infinidade de exemplos aos quais as tentações vieram e quando resistimos, temos uma vida diferenciada. Lembra de José? A esposa de Potifar vinha para ele seduzi-lo, para que ele caísse na tentação. Qual a tentação tem te seduzido no dia de hoje? E que você tem caído com facilidade? Alicerce a sua fé na palavra. Assim diz o Senhor. A palavra de Deus é o que nos mantém de pé. Cristo Jesus, depois dos 40 dias, os anjos vieram e o seguraram. Não pense que a tentação que você está passando no dia de hoje, não pense que é para sua destruição. Os desertos são para serem passados. Não é um local de permanência, de estadia. Tem um tempo. Jesus ficou 40 dias. Pode ser 40 dias, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 2, 3, 6 meses, às vezes até um ano, até anos. Mas o que nos diferencia da passagem no deserto é estarmos alicerçados na palavra. Essa é a nossa diferença. É o nosso ponto crucial. Permaneçamos firmes, mesmo diante das tentações. Que ao final, como diz Mateus capítulo 4, versículo 11,
Deus enviará seus anjos para nos ajudar. Mantenha-se firme e confiante, independente da tentação que você esteja passando no dia de hoje. Mantenha-se firme e confiante, pois o Senhor está aí com você. Todas as vezes que a sua Bíblia está aberta, Deus está falando diretamente com você. Não é deixar a Bíblia aberta em cima de um pedestal e deixar lá no Salmo 91 ou Salmo 23. Bíblia aberta, olhos atentos, é o próprio Deus falando com você. Bíblia fechada, Deus calado. Bíblia aberta, leitura constante, Deus falando com você dia a dia. E assim Ele te ajuda a vencer as tentações. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos, Pai, porque Jesus é o nosso maior exemplo. No dia de hoje, Pai, aprendemos que, assim como Jesus foi tentado no deserto, nós também passamos por desertos. Mas o grande diferencial é como Jesus encarou o deserto. Quando tentado, ele não revidava, mas ele falava com a autoridade que a tua palavra tem. É a tua palavra que é a autoridade das nossas vidas, Senhor. Quando entendemos isso, as coisas mudam de figura. Pai, entendemos que a espada, ela não é só para atacar, mas sim um mecanismo de defesa. Defesa e fortificação. Então, Paizinho, fortifica nossas vidas. Nos coloque em nosso coração e nossa mente, Pai, o desejo de estudarmos cada vez mais as Escrituras para assim aprendermos a viver. E quando passarmos pelas tentações, Senhor, passarmos confiantes, que é através da palavra que vamos vencer. Pai, não permita que o inimigo ele vença as nossas vidas. Que possamos, Pai, escolher o melhor lado, que é estar com o Senhor. Os anjos nos chamam, os irmãos da igreja nos chamam, o próprio Cristo nos chama. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Que possamos, Pai, escolher o lado de Cristo Jesus e alicerçar nossa fé em Cristo Jesus, em quem realmente pode nos ajudar. Senhor, nos desertos que passamos, nos fortifica, nos fortalece, nos ajuda, Pai, por favor. Que possamos, Senhor, alicerçar nossa fé em Cristo Jesus. Muito obrigada, Pai. Agradeço pelo dia que se inicia. Toma esse dia nas tuas mãos, Senhor. Entrego o meu corpo, minha alma, meu espírito, o meu ser nas tuas mãos, Senhor. Porque o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Muito obrigada por cuidar de mim nos desertos que passei. Continue me ajudando, Senhor. Eu necessito da sua ajuda, eu necessito do Senhor. Te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém.